dois, três. Boa noite. Acertando o tempo aqui que não vai. Ok, foi. Acertando tudo. Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos receber aqui dois integrantes da banda de rock alternativo brasiliense, Peixa. Um deles acabou de chegar, é o Takeda, baixista. Já já teremos o Yuba. Então eu vou adicionar aqui o Takeda à conversa. Opa, vou adicioná-lo aqui. E já já... Opa. Oi, Takeda, boa noite, tudo bem? Opa, Alô? acho que deu uma congelada na imagem, né? Opa, deu uma congeladinha na imagem aí. Alô, Mas Marcelo? agora normalizou. Opa, tudo bem? Tá dando uma congelada na imagem. Deixa eu adicionar aqui também o Yuba, que acabou de chegar. Opa, convida. Acho que deu uma congelada na imagem do Takeda. E aí, Yuba, tudo bem? E aí, Marcelo, boa noite. Tudo Boa certo? noite, seja bem-vindo. O Takeda acabou de chegar, mas eu acho que a imagem dele congelou. Eu não sei se é alguma coisa de conexão. Tem uma congelada aí na imagem. Talvez ele tenha que reiniciar, né? Não sei, sair, voltar, não sei, dar uma. Ah, acho que ele acabou caindo. Deixa eu ver aqui se ele está aqui ainda, para eu reconvidá-lo. Só um instantinho. Peraí. Não está aparecendo a possibilidade de convidado. Eu não sei se ele caiu. Deixa eu. Peraí, de novo, vou tentar aqui mais uma vez. Só um segundo. Convidado, Takeda. Entrou. E Oi, aí, Takeda. E aí, Marcelo, será que foi agora? Agora foi. Acho que aqui naquela hora deu uma congelada na imagem, mas acho que agora está tudo certo. Beleza? Beleza. Bom, então, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a presença de vocês dois hoje aqui, ao Yuba, que é guitarrista e vocalista, ao Takeda, baixista da banda brasiliense Peixa, né? A gente vai falar já já sobre o trabalho de vocês, né? Ou melhor, vocês vão falar, mas obrigado inicialmente por aceitarem gentilmente participar dessa live. cara, eu que agradeço. Tá escutando bem, né? Só para confirmar aqui. Uhum. Beleza. Cara, agradeço o espaço e cara, conversar sobre música é sempre bom, assim. A gente gosta de ter essas conversas. Legal. Beleza, então, pessoal. A galera vai chegando aí aos poucos, a gente pode começar já o nosso papo, né? Em primeiro lugar, eu Sim, queria saber, bom, só antes de mais nada, vocês estão me vendo e ouvindo bem também, né? Então, perfeito. beleza, então. Sim. Eu queria saber um pouco, como é que surgiu a banda. Cara, eu e o Takeda, a gente se conhece há muito tempo já. Acho que a gente fez um cursinho juntos, pré-vestibular, sabe? Essas coisas. Uhum. E ali a gente viu que ele já tocava os instrumentos e eu também. E aí, essa amizade foi, a gente entrou na UNB e aí foi conhecendo outras pessoas e a gente formou uma banda, que eram 6 pessoas. Eram 3 guitarristas e tal. Tinha um vocalista. E aí a gente ficou naquele circuito ali universitário e tal, fazendo as festinhas e tal. E nesse meio tempo, eu e Takeda, a gente resolveu fazer um trio, que era eu, ele e a Joana, que é uma amiga nossa que tocava bateria. Que era um pouco para fugir do repertório da banda que a gente tinha e para compor também, que a gente sentia necessidade assim de compor coisas diferentes. E aí a gente intitulou de Peixe esse projeto. Uhum. E, e aí foi passando o tempo e a Joana teve que sair de Brasília e a gente meio que fechou o projeto, né, da Peixe.
E ao mesmo tempo, o Gabriel, que era o nosso vocalista do sexteto que a gente tinha lá, ele saiu e a gente conversou ali. Eu, o Takeda e o Ali, daí tinha mais dois guitarristas, a gente resolveu, assim, já que o nosso vocalista estava saindo, e a gente, cara, vamos mudar o nome da banda, mudar repertório e tal, e começar a fazer só autoral. E aí a gente mudou pra Peixe, sabe? E aí Uhum. seguiu. Isso já tem algum tempo, acho que foi em 2006, alguma coisa assim. Vocês já estão aí há 16 anos com a banda. É, assim, não ativamente, né? Porque eu já fui morar fora de Brasília, voltei, e a vida de todo mundo tomou um caminho diferente, né? Então, mas assim, a gente sempre teve próximo, sempre teve compondo, vira e mexe a gente ensaiava e a gente gravou um disco, né? Não sei se eu esqueci alguma coisa aí, mas acho que é mais ou menos isso. Tá aqui, se Uhum. quiser complementar, mas acho que foi isso. Não, é por aí mesmo. A gente Uhum. se conhece há bastante tempo, né? Como o Yoba falou. E desde então a gente vem tocando junto, né? É, algumas bandas. A gente formou algumas bandas. Algumas se desfizeram, né? E aí, Uhum. dessas bandas todas, se mantiveram eu, o Ali e o Batan, né? Na Peixe. Uhum. Bacana. E vocês entraram na UNB, curiosidade, quais eram os cursos de vocês? Eu fiz biologia. Eu fiz biologia E, e até segui carreira acadêmica e tal, fiz mestrado, depois entrei no doutorado. Mas assim, a música sempre teve junto ali, sabe? Uhum. E você fez qual curso, Taqueda? eu me formei em arquitetura, eu sou arquiteto. Ah, que É, legal, que bacana. E você formou qual época que você fez biologia lá, Yuba? Como? Desculpa. Que Não época que você escuto. fez biologia? Ah, cara, eu fiz. Eu entrei acho que em 98. Não, 97, alguma coisa assim. 97, né? A Aí eu gente saí ali entrou anos junto. 2000, né? Uhum. 97, né? Ah, então é isso aí. É. E aí anos 2000 e aí foi, né? Uhum. Depois eu fiz mestrado. Uhum. Ah, bacana. Tem até uma prima que é da área de biologia. Pode ser até que você conheça ela, Carla. Enfim, formou lá. Carla. Bom, você deve ter muitas Carla. Não, Mas beleza. o sobrenome dela qual é? Araújo também, não? Honorato, Honorato. Ah, não tô Carla lembrado. Miranda. É, enfim. Beleza. Vamos falar da banda aí. Eu queria saber inicialmente, né, um pouco de cada um, né, como que é a relação de vocês, desde quando que vem o envolvimento. Vocês já falaram aí que são amigos há muitos anos, já tiveram muitas bandas juntos, tocam há muito tempo. E a relação de cada um de vocês com a música, desde quando que vem, né? Desde quando vocês começaram a se envolver com música, a gostar de música, né? Queria ouvir de cada um isso aí, saber um pouco sobre essa história de vocês com a música. Cara, eu comecei assim, em casa. Porque meu pai, ele tocava violão, então sempre teve instrumento em casa. E, digamos assim, ele tinha uma coleção vasta, assim, de LPs e tal. E, e assim, é meio que era a rotina da casa, assim, almoçava escutando música, ele sempre botava um disco, e aquilo, assim, eu só fui entender sei lá, que era um vinil muito mais tarde, mas desde criança sempre teve música em casa. E ele sempre teve um gosto, assim, muito pro rock and roll, sabe? A gente escutava muita música brasileira também, mas assim, cara, vários discos de rock and roll, assim, os clássicos todos, eu conheci com esse acervo que a gente tinha em casa. E foi rotina, assim, foi acostumando, e aí, depois, assim, sei lá, na adolescência eu comecei a me interessar mais ainda, e aí fui aprender o instrumento e tal, mas eu acho que a influência maior veio de casa mesmo, sabe? Uhum. Itaqueda. Meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi saxofone. Né? Isso eu era criança ainda, início da adolescência.
Fui aprender saxofone na escola de música, né? Tive uma oportunidade e fui aprender. Mas não foi muito para frente não, o saxofone. Na adolescência que eu comecei a me envolver mais com rock and roll, né? Eu tinha um primo que era skatista e aí ele me introduziu a esse mundo do rock, né? Comecei a escutar Faith No More, Ramones e daí eu peguei o gosto e comecei a escutar, né? E aí ainda no ensino médio, com os colegas, a gente queria montar uma banda também, e todo mundo tocava violão ou guitarra, né? Não tinha um baixista. Aí nessa que eu acabei entrando, aprendendo o baixo, né? E aí fui aprendendo assim, autodidata mesmo, né? Já tinha algum pouco de conhecimento de música, mas fui aprendendo aos poucos também. E aí quando eu conheci o Batan, aí que a gente engrenou mesmo, com uma banda mais séria, assim, né, na época, e estamos aí até hoje, né? Uhum. Interessante. Você chegou você falou que fez escola de música e saxofone. E contrabaixo, você chegou a ter. Você falou que é autodidata. Você chegou a ter aula com alguém? Aprendeu formalmente? Como é que foi? Não, o contrabaixo eu aprendi sozinho, assim, eu pegava as dicas com os colegas que já tocavam violão, né? E aí fui aprendendo com eles mesmo, assim, sabe? Nunca cheguei a ter uma aula formal, não, de contrabaixo. Uhum. Uhum. E o Iuba, como é que foi seu aprendizado da guitarra, Cara, instrumento? então, eu comecei com violão primeiro, porque como tinha um instrumento em casa, aí meu pai tocava também, e aí eu comecei mais ou menos com uns 14 anos, mostrar mais interesse, daí ele falou, não, então você quer aprender? Aí ele começou a me ensinar algumas coisas, aí eu também sou autodidata, né, tipo, eu até fiz algumas aulas e tal, mas nunca levei pra frente, assim, porque sei lá, cara, a maioria dos professores que eu peguei, eles. Primeiro, ninguém entendia de rock, era uma coisa que eu queria aprender, era tocar as músicas que eu escutava. Então, eu já tive aula de pagode, de. Eu tô falando isso sem preconceito, não, é só falta de interesse mesmo, sabe? Então, você Uhum. quer aprender um instrumento para tocar rock and roll e vem um professor te ensinando pagode, ou então, sei lá, MPB. Então, eu meio que até que fugia disso aí e fui aprendendo em casa mesmo. Tinha vários amigos também que tocavam e você vai trocando as dicas ali. E quando saiu a primeira música, eu pegava Beatles para tentar tirar, né, e tal. Então eu vi que, cara, foi surpreendente para mim, tipo, quando eu toquei a primeira música assim, cara, então é isso, porque era um som surpreendente para mim fazer o mesmo que eu escutava ali, sabe? E é claro que eu tô falando da fase do Iê, 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 né? Não tô falando dos Sgt. Pepper pra mim. Então, foi mais ou menos isso, né? Daí eu comecei a tocar logo depois guitarra, que eu ganhei uma guitarra, e sempre tive um ouvido bom também, que até o meu trabalho é usando o ouvido, o meu trabalho. Eu sou biólogo e eu trabalho com passarinho. Então eu Uhum. preciso do ouvido para identificar as espécies e tal. E foi assim, eu fui caminhando no instrumento, mas também nunca fui não sou fã de virtuoso. Assim, eu admiro pra caramba os caras que tocam, que debulham todo o instrumento, mas a minha raiz é outra. Eu sempre quis fazer. Desde quando eu comecei a tocar, que eu percebi que eu poderia fazer música, daí eu comecei a compor, sabe? Eu escrevia antes poemas e tal. E aí eu parti para composição. Então esse sempre foi meu interesse, né? Então o instrumento eu fui aprendendo muito dessa forma, no fazer ali, entendeu? Uhum. Legal, interessante você falar essa questão também do seu trabalho com biólogos, né? De ter que reconhecer o canto dos pássaros, né? Que É engraçado bacana. porque eu pegava, quando você está começando, você pega as revistinhas, né? Com as cifras e tal, você vai. Aí eu ia tocando ali, eu via que tinha coisa errada, né? E você sabe que hoje tem um monte de revistinha que as notas estão erradas, né? Daí eu tocava ali de cara, não é essa nota. E aí eu ia até decifrando as músicas, tirava muita música de ouvido, até hoje, né?
se não for nada muito complexo. Então, essa facilidade em escutar e tal, tirar de ouvido, isso me ajudou bastante para poder até aprender. Depois eu fui aprender a tocar baixo também, viola, já tive um período de vida assim que eu tive uma viola em casa, aprendi afinação e, cara, esses instrumentos assim eles fascinam, né? Então, acho que faz parte assim do músico autodidata de esse interesse em aprender, né? Uhum. Acho que aconteceu aí uma queda na conexão do Takeda. Deixa eu ver Ele se ele está volta aqui aí na. daqui a... Deixa eu ver se ele está aqui na sala. Só um instantinho. Tá, deixa eu trazê-lo aqui de volta, ver se. Opa, vamos esperar aqui para ele ver se ele aparece. Lucas Cruz está mandando um alô aí para vocês. Voltou o Takeda. E aí, Takeda, Alô, escutando? alô. Eu tô escutando. É. Assim, a minha Aham. internet aqui tá meio ruim. Você quer tentar reiniciar a internet? De repente sair, reiniciar e voltar? Porque às vezes funciona, de repente tirar da tomada o modem, não sei. Acho que deu uma congelada. Que aí eu posso ir passando a pergunta pro Yuba, a próxima pergunta primeiro, e depois, se você quiser tentar reiniciar, você que sabe. Ou se quiser continuar também, tentar, sim também. Melhorou aí? Entrou? Tá, por enquanto tá bem, tá bom agora. Ah, Uhum. beleza. Eu mudei pro 4G aqui, vamos ver se vai. Ah, beleza, beleza. Então, o que eu queria saber agora um pouco de vocês, né, é a respeito das influências musicais, né, do que vocês gostam de ouvir, né? O Yuba já falou de Beatles, né? Você citou há pouco Ramones e Faith No More, né? Enfim, queria saber um pouco as preferências musicais de vocês, né? Eu vi até um dia desses, vocês fizeram uns posts lá, cada um colocou seus discos favoritos lá acho que no Stories lá da banda. Sim, a gente sempre tá colocando gostos musicais ali. Cara, então, no meio musical a gente até fala, né? Banda de batismo, né? Eu nem, eu nem sei assim, quando é que fui batizado na música, mas provavelmente foi Beatles, cara, que era o que mais me fascinava ali, que a gente escutava em casa. Mas assim, eu gosto muito, fora do rock and roll, né? Que eu gosto, claro, dos clássicos e tal, mas eu já escutei muito, a gente escuta muito aqui em casa, escutava muita música caipira, música regional, Almi Sater, Renato Teixeira. Essa galera da viola, assim, sempre me interessou, né? O regionalismo e tal. E, e também alguma coisa brasileira, assim, muita música brasileira, né? Mas, assim, depois de um pouco já na fase jovem ali, eu já comecei a partir atrás fora dos clássicos, né? Que os clássicos eu tinha em casa. Daí eu comecei a comprar coisas que era o dito rock alternativo, né? Que estava fora do circuito de mainstream. E aí a gente começou a escutar outras coisas, assim, tipo Sonic Youth, Husky Du, Ramones, bastante. Coisas mais. Eu sempre gostei de coisas mais barulhentas, mas não no nível de heavy metal ali, que não foi não é da minha formação. Mas são coisas. Eu escutei muito Raul também, Raul Seixas, eu escutava muito. Adoro os discos, tem os vinis, né? E, e aqui em Brasília a gente passou pelo período aí dos anos 80, na galera da Colina. Eu era muito moleque, mas assim, eu conhecia, tinha amigos de classe, assim, da escola, que tinha irmãos mais velhos, que eles frequentavam shows da galera da Colina. E eu ficava meio que idealizando ele, pô, que legal, como é que seria? Mas aí a gente teve uma fase aqui em Brasília também de alguns shows bem legais, assim, bandas que surgiram, tipo, sei lá, Little Quail, Raimundos, então a gente vivenciou essa fase, segunda fase, que foi um boom também, né, aqui em Brasília de rock and roll. Mascavo Roots, enfim. Então, eu sempre gostei de participar, de ir nesses shows pequenos, que você estava ali próximo dos músicos e tal.
tinha uma época que tinha vários shows ali no, onde é que era? No 913, teatro, no set, no teatro Garagem. Teatro Garagem também, Ah, e tinha muito show ali, então a gente participava, então era bem legal. E, e eu fui acompanhando, assim, eu gosto de música, cara, aqui em Brasília, você me falou, né, o Carlos Pinduca mesmo. Eu adoro o Proto, sacou? Tipo, pra mim é uma das melhores bandas que já surgiram aqui no rock nacional. Tá no top, assim, de Brasília. Tem outra banda que eu gosto muito. Primeiro, eu sou fã de trio, né, cara? Eu adoro trio, assim. Daí tem uma banda que chama Oz. Não sei se você Sim, conhece. sim, do Que, Marcelo, cara, aquele hoje disco, mora no Canadá e se chama, mudou o nome para Negro Moçambique. e justamente. Então, Grande Marcelo. aquele disco deles lá, que é Sangre de Deus, cara, pra mim é o meu preferido de rock de Brasília, assim. Então, daí eu fui pesquisar outras coisas e tal, mas é meio um som meio garageiro, que tem guitarra como instrumento principal, então é isso que me atrai até hoje. Legal, bacana. Felipe de Goiânia, Felipe Passos, mandando um alô aí. Grande Grande Felipe. Felipe. Legal. Você citou aí o Mascavo Roots, né, o Proto. O Pinduca já teve recentemente aqui, final do ano passado, deu entrevista aqui. Joana também, do Ar, ex-vocalista, também já teve aqui nessa live. Você foi no show deles aí no fim de semana Pô, passado? não foi, cara, mas parece que foi um maior sucesso ali. Eu vi algumas imagens e tal. Uhum. Muito aí a banda ter voltado. Voltado não, né? Não sei o que eles vão seguir aí, mas de ter feito esse show, esse revival. Uhum. Uhum. Bacana. E Takeda, e você, quais são as suas influências musicais? cara, eu sempre gostei mais assim dos rocks clássicos, né? Sempre foi um som que eu escutei bastante, assim, né? Fora o início do punk rock, né? Dos Ramones, que me introduziu a esse mundo do rock. Eu escuto bastante é, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, né? Esses dos clássicos mesmos e uma das bandas assim que influenciou bastante também foi o Nirvana, né? O Nirvana foi bem na época que eu comecei a escutar mesmo e gostar de rock and roll, né? Então, acho que o Nirvana foi uma grande influência, assim, né? E nessa Uhum. linha do Nirvana, todas as bandas que vieram, né? Pearl Jam, Soundgarden, é o tipo de som que eu escuto, né? Normalmente. Mas atualmente, assim, Foo Fighters, né? Que é uma banda que eu gosto muito também. Tenho escutado bastante, né? Com a morte do Taylor Shaw. Tenho reescutado, né? As músicas deles. E é mais ou menos nessa linha, assim, que eu curto, né? Uhum. Legal, bacana, bacana. E, enfim, falando um pouco do som da banda, né? Como é que vocês definem assim o som de vocês, né? Vocês falam rock com letras, rock alternativo com letras e sons autorais, né? Como é que não sei se a palavra seria conceituar, né? Mas o que vocês têm a dizer sobre o som da Peixa? O som, as letras. Sim. Cara, assim, às vezes a gente até coloca, pô, rock alternativo, porque tem que colocar em alguma prateleira. Acho que as pessoas Uhum, às vezes sentem a necessidade de ter uma referência, assim. Mas é claro que quando a gente tá fazendo música ali, cara, a gente. Cara, primeiro sai a música, sacou? Ela vai. Ela, ela é um reflexo do que a gente tá sentindo ali. Então a gente não fica, né, pensando, vamos fazer um. Muitas vezes ela sai naturalmente, assim, né? Não é consciente. Mas, assim, no final do frigir dos ovos ali, a gente acaba fazendo uma música que a maioria das vezes ela é uma música barulhenta, porque a gente usa, principalmente ali nas guitarras, usa bastante efeitos, né, pedais e tal. E,
E o baixo geralmente é um baixo reto, né? Tá aqui, não tem muitas virtuosas, assim, e tal. Até tava escutando hoje o disco novo do Red Hot, e tal, cara, só mostra quanto o baixista é cabuloso, né? Assim, eu não gostei muito do disco, mas o Flea, ele manda muito bem. Então, o baixo tenta ser seguro ali, para segurar a música mesmo, da Peixe e tal. Mas a ideia é essa, assim, a gente faz uma música muito com as nossas influências, assim, sabe? As letras são geralmente... Eu gosto muito de discos temáticos, assim, sempre gostei. Quando, sei lá, eu pego um disco que ele conta uma história e tem uma temática que me agrada, assim, tipo, ele fica ali eu escutando muito tempo, porque isso me agrada bastante, assim, né? E não aquelas... Eu não gosto muito de compilações, até essas listas que a gente faz, acaba fazendo no Spotify e tal, essas listas digitais, eu nem curto muito, porque geralmente eu boto o disco inteiro na lista, sacou? Porque eu gosto de escutar do começo ao fim, quando o disco me agrada e tal. Mas a gente tenta fazer letras que tem a ver com o que a gente está passando, mas nem sempre é isso. Às vezes é quer contar uma história. Bem, por exemplo, a gente já fez música para relacionamentos de amigos nossos, sabe? Tipo, às vezes é por demanda, assim, cara, vamos falar sobre o quê? Vira e mexe a gente conversa daí, cara, o que vocês estão passando, assim, o que seria legal ter numa música? Vira e mexe a gente conversa sobre isso, assim, sabe? A gente tem música sobre o palhaço também, que é tipo, o personagem palhaço ele sempre tá perto da gente, porque o Ali, ele tem medo de palhaço, né? Uhum. Já teve, ele na verdade até melhorou esse receio que ele tinha, mas ele tem uma certa fobia com palhaço, uma estranheza, assim. E aí, às vezes, a gente já tem mais de uma música que fala de palhaço, ou que tem essa temática. E, e é isso, assim, eu faço questão de escrever em português também. A gente veio de uma banda que a gente fazia bastante cover também, saca? Porque o cenário autoral nem sempre é bem visto, assim, sabe? Então, às vezes, para você poder tocar em uma festa, você acaba tendo que incluir algumas músicas que você gosta ali e tal, que as pessoas vão conhecer, porque também nem todo mundo está disposto a conhecer música nova e tal. Então, quando a gente montou a Peixe, a gente falou, cara, vamos fazer música autoral, né? Porque pra gente expressar ali o que a gente quer. Então, eu me coloquei também, geralmente eu que escrevo as letras, né? Por isso que eu tô falando das letras da Peixe, mas ela, em geral, é para ser em português mesmo, para comunicar em maior parte com o público que fala português e tal. E temáticas que tem a ver, assim, tanto que esse disco que a gente vai lançar, ele já foi gravado há algum tempo atrás e as temáticas elas são atemporais, elas estão batendo aí, tipo, é um disco que fala de hospital, de saudade, um pouco de doença ali, desse momento meio que as pessoas, todo mundo passa por isso, todo mundo sente saudade de alguma coisa, ou de alguém e tal. E esse momento casou com essa pandemia, com essa incerteza, esse terror aí e as mortes das pessoas. Então, tem um pouco essa temática, né? E no momento, na época, quando ele foi composto, a gente estava passando por situações assim, estava com o pai no hospital, o Roca, que era um antigo guitarrista também, tinha questões de saúde na família. Então, meio que ele foi concebido ali nesse cenário, né? Que é um cenário que Uhum. tá aí, né? A gente tá diante disso aí, com essa pandemia que tá passando. Uhum. Certo. Então, por exemplo, o Ali, ele não encara ver um filme tipo It, né? E é até engraçado que no nosso videoclipe, né? A gente até
definindo os personagens. Cara, eu acho que um palhaço cairia bem se você fizesse. Ele topou, fez super bem. Na verdade, assim, ele sempre teve essa fobia, mas é um encantamento e um terror ali, sabe? Sei lá, Freud deve explicar. Eu não sei como é que... Ele topou e fez É. super bem, assim, acho que... Takeda tá girando, né? Tipo, Deu uma congelada na imagem dele. Eu ia passar para ele agora. Enfim, bom, enquanto a imagem dele, eu acho que ele tá aqui, ele enviou uma solicitação para participar. Será que ele caiu? Deixa eu ver aqui. parece que tá fora, né? Vou convidar ele de novo aqui, para ver se volta. Acho que caiu sim. E teve uma moça que fez uma pergunta aqui. Takeda voltou? Parece que voltei. Tá Legal. escutando? Estou escutando. Eu vou passar para o Takeda também fazer um comentário a respeito do som da banda e depois eu comento aqui, eu falo a pergunta da Luana Lemos para vocês. Eu acho que é bem assim, acho que o Batan falou bem aí qual é o nosso processo, assim, né? Normalmente ele que escreve as letras, né? Passa a base pra gente e a gente vai experimentando lá na hora, né? Começa com a base bem forte, né? Para pegar mesmo a música. E aí vai experimentando, vai tocando em cima, vai fazendo algumas modificações na hora, ver o que gosta, o que não gosta, né? O que, Uhum, o que, o que prefere, o que dá para trocar ou não. E vai muito do som que na hora, né, que junta todo mundo, do som que a gente cria, assim. Então acho que é bem intuitivo, assim, né? Não tem. uhum. Às vezes até a gente vem com... Né? Às vezes até vem com alguma coisa, né? Uma ideia na cabeça e tal. Uma referência de uma Sim, música, né? Podia, sei lá, bateria tal, da música tal. A gente troca as mensagens Uhum, ali e vai fazendo. uhum. Certo. E Takeda, você acha que tem algum tipo de, como disse o Yuba, alguma prateleira aí que se encaixa, que esses usam esse nome, esse termo rock alternativo, né? Você acha que tem som da banda, você acha que cabe alguma definição, algum conceito, ou cada música é uma música? Como é que você vê isso? essa é uma pergunta difícil mesmo, assim. É, eu não sei se dá pra gente classificar a nossa música, assim, né? Não, Uhum, é, eu também não consigo, assim, né? Te apontar, assim, uhum, um segmento da música, né? uhum, É, eu acho meio difícil essa categorização, né, da nossa uhum, música. uhum. Tranquilo, tranquilo. Isso é algo natural também, né? Tipo, enfim. Mas assim, a pergunta que a Luana Lemos fez, que eu vou passar para vocês, é o seguinte: qual o grande desafio para vocês em ter uma banda? Caramba. Pô, tem uma banda, assim, ó, eu acho que um dos desafios é você fazer sua música, assim. Porque tem um amigo nosso que ele é de Chicago, ele chama Jesse. Ele veio para Brasília fazer uma tese de doutorado que era assim, a influência do urbanismo no som da cidade. E aí ele foi mapeando os cenários. Por exemplo, no Gama ele viu que tinha um cenário muito heavy metal, na Ceilândia rap, Taguatinga, e sei lá, alguns lugares assim era mais sertanejo, sertanejo universitário, sei lá. E, e o plano piloto, ele era muito composto por um cenário mais de cover. Então as bandas, elas tocavam músicas de outras bandas conhecidas nacionalmente, internacionalmente. Então,
acho que é complicado você fazer uma música autoral, porque hoje também não tem, digamos assim, a gente não tem tantos espaços assim para música autoral que as pessoas saem de casa, cara, quero escutar uma música nova. Pode ser ruim, você pode se frustrar, você pode, né, tipo, você tem aquele, vou experimentar uma coisa nova, então eu vou lá ver se a banda é legal. Então hoje tem muita gente que esse cenário de você abrir portas para o novo, ele é um pouco complicado ainda. Tanto que, assim, eu acho que Brasília perdeu um espaço muito grande, assim, a gente tinha vários eventos, né, de música autoral. Não estou falando só de rock, não. Estou falando de qualquer outro estilo musical. E a gente tinha vários festivais e a gente vê que... E não estou falando só por causa da pandemia, mas, assim, a gente vê que em Goiânia o cenário roqueiro e de música autoral é muito mais efervescente do que aqui, né? É claro que esses 2 últimos anos o Brasil todo deu uma afundada, assim. Mas eu acho que esse é um desafio de você fazer a música autoral e ser escutado, sacou? Mas assim, depende da banda se colocar, divulgar. E, e eu acho que assim, eu vejo que as bandas e tal, elas hoje são bem unidas, assim. As pessoas, antigamente eu acho que brigava pelo espaço uma da outra ali, sabe? E tem espaço para todo mundo, vai ter público para tudo, sabe? Você vê aí, só existe o, sei lá, o death metal porque existe público pro death metal. Então é isso. Acho que achar o seu público e ter espaço para tocar e essa é uma dificuldade, eu acho que de se autoproduzir, né? Que tem os lados bons, mas às vezes tem essas questões também, não tem muito onde tocar. Eu acho que acho que o desafio é vencer essas barreiras, sabe? Uhum. O Takeda caiu e eu estou tentando adicioná-lo aqui, mas não está aparecendo a opção de adicionar, de adicionar. Pode ser que ele esteja com alguma questão de conexão, mas a gente pode ir conversando aqui. Não, Deixa eu tranquilo. ver. Quando ele apontar aí a gente. Tá aparecendo aqui uma tarja branca em volta do nome dele, então não tem a possibilidade de adicioná-lo. Pode ser que ele tenha caído e tal, enfim. Mas legal, interessante, né? Enfim, essa colocação que você faz a respeito da questão autoral, né? E uma época Brasília sempre teve, né, muita música autoral, como você falou, no rock, né? Mas não só no rock, em vários segmentos, né? Em várias choro, né? MPB, jazz, né? Enfim. Continua não aparecendo aqui o Takeda com a opção. E essa coisa dos covers, né? Eu lembro que teve uma época ali meados dos anos 90, quando ainda existiam algumas casas que hoje também já não existem mais, né? Casas de música em Brasília. E teve muito essa febre do cover, né? Cover de Pearl Jam, cover de Iron Maiden, cover de Nirvana, Red Hot, etc. E meio que parece que de uns tempos para cá voltou, mas parece que também eu tenho entrevistado até pessoas nessa live aqui de Brasília e de outros lugares também que falam que fazem um trabalho autoral, né? Enfim, às vezes começaram no cover, né? Mas acho que ele voltou aqui. Deixa eu, ai, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui aceitar. Pronto. Vamos lá de novo. Mas você quer Então, comentar? não, Pode então, falar. esse cenário assim que você falou, eu acho que na verdade ele tá voltando, sabe? Aqui, que assim, eu penso no cenário musical, ele é cíclico. O rock and roll vai, ele volta. A gente teve vários movimentos aí no Brasil e mundial. Por exemplo, eu e o Takeda, a gente viveu o grunge. Você também, né, Marcelo? Não sei se você gosta, mas você viu Não, aquela gosto, efervescência e gosto. tal. Então, teve um boom aqui em Brasília também, que veio essa outra levada da galera, por exemplo, Raimundos, Mascavo Ruth. Então a gente percebe que tem movimentos. Daí teve o Mangue Beat, tem movimentos. Eu acho que, inclusive assim, durante a pandemia as pessoas elas ficaram ausentes de muita cultura aí. E eu acho que, cara,
a gente percebe que tem muitos artistas que estão se expondo. Então, eu imagino que um cenário ele vai se abrir, assim, sabe? Mas ainda é um pouco complicado, assim, essa situação. Né? Mas eu acho que tem uma galera boa chegando, assim. Eu vejo que tem várias autorais, vários artistas aí que estão se expondo bastante e a perspectiva é de que melhore, que eu imagino. E a gente vê que aparece tem casas de show aparecendo, né? Aham. O Takeda quer fazer um comentário sobre aquela pergunta da Luana Lemos a respeito da questão do desafio de ter uma banda. Foi justamente na hora que você caiu que o Yuba começou a perguntar, mas acho que congelou de novo. É, cara, quando tá num dia de internet ruim, já era. É, aqui o Lucas Cruz está falando que ele é muito fã da banda, principalmente do Takeda. Ah, Espero que o sim. Takeda Takeda esteja esteja ouvindo. escutando. Tá congelada a imagem dele. Eu acho que infelizmente o Takeda não tá. Não, ele nem tá aparecendo mais aqui na live. Eu acho que na verdade ele caiu. Bom, daqui a pouco ele volta, né? Mas a gente vai conversando aqui com o Yuba enquanto isso, né? O vocalista e guitarrista da banda Peixa, né? E você estava falando dessa questão da pandemia, né? E tal. E vocês estão há algum tempo, né? Como é que foi a questão dos shows, né? Vocês chegaram a fazer muitos shows, né? A tocar ao vivo e antes da pandemia, estão pensando em retomar. Como é que é a questão de vocês com palco, com shows? Então, a gente, desde que a gente começou a banda, a gente tinha um circuito que a gente fazia ali, o circuito universitário, eu tocava em algumas festinhas, alguns pubs na cidade, festivais, pequenos festivais, a gente participava disso. E a gente teve um hiato aí, né? Porque eu fui morar em outro lugar, e depois começou a nascer os filhos, e todo mundo casou, e aí a vida de cada um tomou um caminho a banda, a gente sempre estava junto, mas a gente não estava disponível para fazer show. E tanto o meu trabalho quanto o do Ali, a gente viaja bastante, né? A gente trabalha no campo e tal. E aí a pandemia meio que deu uma freada, né, nas carreiras aí de todo mundo. E a gente retomou, assim, cara. A gente tem material que eu pensava, né? Cara, a gente tem material tá praticamente pronto, disponível, é só colocar, né? Disponível. E daí a gente pensou, cara, vamos fazer uns videoclipes e tal, pra meio que dar uma ilustrada. E a ideia é lançar o disco e começar a tocar em lugares da cidade. Até, tipo, a gente tem contato com outras cidades também, mais próximas, Goiânia, tem algumas cidades em Minas. Então a ideia é começar a fazer uma divulgação do disco e tal. E que já está pronto o disco, na verdade. Então a ideia é fazer essa divulgação e a gente até já está encaminhando um segundo disco. Né? A gente nem lançou o primeiro, mas o segundo já está encaminhado também. Então a ideia é essa, assim, a gente retomou a pandemia. Eu e o Takeda e o Ali, a gente meio que não se encontrou mesmo durante esses quase 2 anos aí. A gente não ensaiou, parou de tocar mesmo. Cada um ficou na sua casa. Eu continuei compondo aqui. E logo que voltou a questão do Covid, né, ela deu uma regredida e tal, a gente se encontrou, começou a ensaiar agora. Então, a gente já tinha o repertório, mas a gente está meio que refazendo e tal, e tocando novamente. Mas a ideia é fazer shows pela cidade e cidades próximas, né? Uhum. Vocês já tocaram fora de Brasília? Cara, a gente já tocou, mas assim, sempre no circuito universitário mesmo. Às vezes é algum evento em alguma universidade. Então a gente já tocou. Mas assim, eu vou te falar que eu nem sei as cidades. Assim, às vezes é interior de São Paulo. Eu lembro que a gente fez um show uma vez que foi num evento de algum curso de biologia. Acho que era até de biologia, né?
que foi um show bem grande, assim, devia ter umas 5.000 pessoas, sabe? Tipo, mas nesse repertório a gente tinha que colocar, não era só autoral, porque eram várias bandas, e acaba que a gente tinha que colocar um ou outro cover ali, sabe? Mas Uhum, assim, tem uma experiência de palco até relativamente boa. uhum. Ô, Taqueda, naquela hora que você caiu, o Lucas Cruz, que tá aí, fazendo outra pergunta, disse que ele é muito fã da banda, principalmente você. Ah, sim. Grande Lucas. Abração, Lucas. Ele quer saber quando que vão ter as músicas no Spotify. A gente já vai responder eles vão responder essa Uhum. pergunta já já que a gente vai falar do disco. Mas você quer fazer algum comentário? Algum comentário? A Luana tinha feito aquela pergunta sobre o desafio de ter uma banda e depois eu emendei com o Yuba falando sobre a questão ao vivo, né, dos shows e tal. Você Aham. quer falar algo desse sentido? Assim, lançar músicas autoral é sempre muito difícil, né? Quando você não tem um espaço, né, lugar para expor suas músicas, né? Agora com a Uhum. internet fica um pouco menos complicado, né? Mas ainda assim é difícil. Não sei o que o Batan falou aí, mas para a gente tá sempre caminhando, né? Compondo as músicas, tal, ensaiando quando dá, né? Porque assim o nosso tempo também é bem complicado da gente agendar, né? Os nossos compromissos particulares com a banda. Então, isso é um ponto que dificulta um pouco também, né? Na hora da gente ensaiar e preparar para tocar, para tentar fazer algum show, né? Então, acho que Uhum. essa questão do espaço físico também, né? Para incentivar novas bandas ainda falta um pouco, né? Aqui em Brasília. É engraçado porque uma época tinha muitos lugares, né? Acho que vocês citaram aí o Teatro Garagem, né? Nos anos Sim, 90, né? Quando tinha toda aquela efervescência aí do rock de Brasília. Já teve muitos lugares, né? Espaço Cultural Renato Russo, né? Enfim, hoje a impressão que às vezes que a gente tem quando a gente sai por pela Brasília Asa Sul, né? Não estou falando as outras regiões administrativas, mas Asa Sul, Asa Norte é muito bar, pagode, sertanejo, aqueles bares lotados, né? Lotados de gente, sempre muito cheio, inclusive no auge da pandemia, os bares lotados, Tava né? Sem lá. qualquer fiscalização nem nada. Mas muito isso, sertanejo, pagode, essas músicas de maior apelo comercial e, enfim, não tem, por exemplo, é, pelo menos nesses locais assim mais chamativos, a gente não vê bandas de rock, né? Às vezes uma banda, como vocês falaram, mais pop rock, né? Tocando aquelas coisas mais radiofônicas, né? Sempre tem também em alguns lugares, né? Que abrem para o rock, mas com essa perspectiva de algo mais comercial, né? Enfim. Mas é isso, né? Só uma impressão minha, né? Tem muito tempo que eu saio na noite, que eu não saio, né? Mas a gente vê por aí isso, muito coisa mais comercial, né? Enfim, o rock É, não. você falou muito bem. É tipo, sem falar que vamos falar que o rock and roll, ele tá meio em baixa, né? Então, daí eu não sei se é uma consequência, mas assim, tem menos lugares para tocar mesmo. Talvez tenha menos pessoas interessadas. E é até engraçado assim, a capital do rock. Brasília já deixou de ser a capital do rock já tem um bom tempo, né? Porque você vê que tem até Goiânia mesmo, assim. Tem festivais que estão rolando ainda. Aqui em Brasília ainda continua, né? A gente tem o Porão do Rock, mas o Porão do Rock já foram 3, 4 noites. Hoje, eu nem sei o último Porão como é que foi, né? Se foram 2 noites, mas ou uma noite só. Mas a gente, por exemplo, tem o Bananada, tem o Goiânia Noise, tem alguns pubs em Goiânia para tocar. Assim, eu vejo que a gente hoje tem mais oportunidade de tocar em Goiânia, que é uma cidade muito perto, né? Eu não vou nem falar de São Paulo e tal, mas
mais chance de tocar em Goiânia do que tocar em Brasília. São os lugares, tem poucos lugares aqui. Mas assim, eu acho que é um cenário que vai emergir novamente, cara. Eu acho que tem gente que tá afim de escutar esse tipo de música. É, tem shows que estão enchendo na cidade aqui, né? Tem espaços aí novos que estão abrindo para música autoral e diversos estilos musicais e tal, e que você tá vendo que estão esgotando ingresso e tal. Vai ter o show do Edgar Escandurra, eu acho que essa semana, né? Na próxima semana, eu acho. Ou no final de semana, eu acho que é domingo. E que parece que já esgotou os ingressos. Então, eu acho que tá surgindo alguma coisa aí e tudo depende de público, assim, na verdade, né? Se não tiver público, fica meio complicado. Mas eu acho que tem casas que estão abrindo os olhos para isso, assim, sabe? Você Tem quer barulho. comentar algo? Opa, Takeda, sobre essa questão dos espaços, das bandas? Assim, a gente sente, né? Assim, sente falta desses espaços, né? Mas assim, eu particularmente também tô muito fora, né, desse circuito noturno aí de bares e de shows, né? Então, pelo que a gente percebe assim, falta esse espaço para as bandas autorais, né, se apresentar e tal. Antigamente tinham vários bares que tinham um dia, né, específico para que toda semana, num dia específico, eles abriam espaço para bandas novas, né, se apresentarem. E esse tipo de coisa que a gente não, particularmente não tenho visto, né, aqui em Brasília, principalmente para essa vertente do rock, né. Uhum. E eu acho que tá faltando esse espaço para gente aí. Uhum. Interessante. Vamos torcer para melhorar. Acho que o Lucas, né, fez até uma pergunta que eu já ia pedir para vocês falarem sobre a questão dos videoclipes, né? A gente já vai chegar no disco, mas vocês ainda não lançaram o disco, né? O disco deve sair em junho, mas já tem algumas músicas com videoclipes, né? Como, por exemplo, Meu Carnaval e Bailarina, no YouTube, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre esses vídeos, o que eles trazem, né? Qual que é a ideia de vocês, assim, o que vocês pensam quando vão passar, né, uma canção, né, para esse formato do clipe, do vídeo, né? Que é um formato hoje já bem antigo, né? Já vem aí, digamos, da década de 60, né? Os primeiros videoclipes, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses vídeos das músicas de vocês e quem dirigiu também, como é que foi a produção deles. Cara, os vídeos que a gente fez, a ideia inicial é assim, a gente tem as músicas e queria ilustrar essas músicas com coisas de Brasília, assim. Porque, assim, eu acredito que o meio faz a persona, né? E Brasília é muito característico, assim, tem coisas que parece que só tem aqui. Então, eu não vejo isso muito dentro do rock and roll. Eu até comecei a ver videoclipes, assim, tem vários aqui da cidade, e que tem ambientes que são peculiares aqui e tal, ou lugares que são super conhecidos. Mas assim, a ideia era trazer um pouco a nossa música para o nosso ambiente. Então era mostrar coisas de Brasília, que foi uma coisa que a gente colocou mais no último videoclipe, que é do Meu Carnaval, né? Mas era ilustrar, primeiro era experimentar. Então, na verdade, a ideia é que a gente faça o disco, ele deve ter 10 músicas e a gente deve fazer 10 videoclipes experimentais. E cada um tem uma maneira de ser. Então, a gente que está produzindo mesmo, em geral eu que estou dirigindo, eu mesmo estou dirigindo os vídeos, e, e a participação de todo mundo ali para fazer e tal. Aí a gente faz um roteiro e pega referências visuais e tal.
E a ideia também era de criar uma identidade visual para a banda, sabe? Porque assim, a sonora com disco a gente vai ter uma identidade sonora que o disco ele tá bem fechadinho, assim, eu acho que ele vai dizer ele vai dizer algo de uma forma ali. Então a gente queria trazer uma identidade visual para a banda também, inspirado na cidade, são ambientes que a gente passa rotineiramente ali. Eu lembro que eu lembro não, tem esse meu amigo de Chicago, o Jesse, ele morou em Brasília há muito tempo, e ele voltou para os Estados Unidos e eu mandei o link do videoclipe, ele assistiu, e aí ele, caraca, que saudade lá da 308 Sul, ele morava na 208, e vira e mexe ele subia ali para ver o espelho d'água com as carpas e tal, e ele foi se sentindo assim, cara, que saudade, o apartamento que eu tinha exatamente era parecido com o que estava no clipe. Enfim, a gente queria dar essa identidade meio brasiliense, sabe? E experimentar, porque a ideia mesmo que a gente teve era de ilustrar essas 10 músicas com vídeos. E depois, o nosso segundo disco seria contar uma história bem maior, que seriam, tipo assim, cada videoclipe seria um capítulo. Né? A ideia é isso, fazer tipo um longa-metragem totalmente experimental e com cada música sendo um capítulo. Então esse primeiro disco que a gente vai lançar, ele tá meio que servindo para esse experimento aí, para ver se vai dar certo uma coisa maior no segundo, sabe? Uhum. E Uhum. não, pode perguntar. Não, pode falar, pode falar. E aí a gente, cara, eu comecei a estudar um pouco sobre audiovisual e tal. E meio que a gente tá indo na raça fazer, sabe? E os resultados, assim, cada videoclipe a gente tá melhorando, a ideia é essa mesma, experimentar coisas novas e aprendendo ali, sabe? Eu tenho visto que tem várias bandas indo nesse caminho também de produção dos próprios videoclipes, porque assim, a gente vê que o cenário mudou, o cenário da música hoje é outro, assim, o artista ele que segura a carreira dele nas rédeas ali, sabe? Tirando, tô falando de quem tá começando ali, né? Não tô falando dos grandes, mas até os grandes você vê que os caras não tem mais alguém que cuida do seu Instagram, você vê. Porque esses artistas que eles nem olham o próprio Instagram, eles não postam nada pessoal, às vezes, muitos vão perder o público. Assim, você vê que cada vez mais o público se interessa pelo cotidiano ali, pela alguma situação específica que a pessoa passou e tal. E, então, assim, a gente tem tido um retorno dos videoclipes bem legal, assim, das pessoas comentando, às vezes manda direct, falando, cara, que massa isso aqui, como é que, sabe, tipo, qual a ideia, de onde surgiu, então é muito disso, é uma identidade visual que a gente quis criar para poder conversar com esse público da internet e tal, e tem tido um efeito bom. Esse último de videoclipe que a gente fez, ele rendeu alguns frutos, assim, algumas pessoas entraram em contato, até de locais pra gente tocar, possivelmente festivais, sabe? Tipo, dá uma visibilidade, assim. Ele teve uma produção um pouco melhor, então a ideia é essa, assim, até atrair outras pessoas e talvez expandir a música, sabe? O alcance da música. Uhum. Interessante. E você já tem quantos videoclipes já desse disco? O disco não saiu, mas já tem alguns videoclipes, né? Eu acho que a gente tem 4 videoclipes. A gente tem 5, mas de outra. O primeiro, que foi meio experimental, é de uma música instrumental que ela é do nosso repertório, mas ela não vai estar no disco, né? Mas eu acho que são 4 videoclipes já do Uhum. disco, né? Das músicas que vão estar no disco. Uhum. Taqueda quer comentar algo sobre essa questão dos videoclipes? O que você achou da experiência, né? Tá achando dessa experiência? Os videoclipes é muito do Batan, né? Ele que veio com a ideia, o trabalho maior está sendo dele, né? De editar.
de produzir, e a gente tá indo meio que na onda, assim, né, participando dos clipes, dando algumas sugestões, né, de cenas, de, de coisas para incrementar o vídeo, né? Mas é muito da, da, como é que se diz? Dessa sugestão, né? Do Batan mesmo, né? Então ele que tem encabeçado esses videoclipes com as ideias, tudo. E a gente tá aí ajudando, né? Como pode. Uhum, uhum. Legal. E como é que tá? E o disco está em junho, né? Ou seja, daqui a cerca de 2 meses. Como é que tá como é que estão as expectativas aí pro disco, né? São 10 músicas, né, que vocês falaram, né? Vão ser 10 músicas. Cara, o disco, ele tá... por exemplo, a gente terminou a arte. Ele já tá gravado há muito tempo já. Quando a gente terminou de gravar, a gente até fez um show de lançamento de um single, né? De uma música que chama Alzheimer. E a música bem barulhenta, na verdade. E a gente fez um lançamento do CD físico na época, cara. E aí ele ficou hibernando ali. Mas a ideia é, tipo, jogar ele na plataforma e começar a divulgar ele na cidade. Eu acho que pode reverberar alguma coisa e, de repente, participar de algum festival, que já tem surgido algumas conversas. E, cara, é um disco legal. E, assim, é o que eu falei, é um disco que fala de coisas que todo mundo passa, que é a questão da saudade, questões hospitalares, sempre, todo mundo já passou alguma vez no hospital, uma situação complicada, ou teve que cuidar de alguém no hospital, e fala muito de, sei lá, de um relacionamento, de um relacionamento não correspondido. Então são questões assim, são comuns às pessoas em geral. Então acho que pode pegar, assim, é um disco que tem muita guitarra, porque assim, a gente gravou, éramos 3 guitarristas ainda, né? É claro que tem uma guitarra base, que é principalmente eu que faço e tal, e ela que leva a melodia, mas tem os gracejos, que era do Roca e do Patrício, né, que eles complementavam o som, e tem um disco barulhento, mas tem uma certa melodia, assim, não é um disco de ralando queijo, né, como o pessoal fala que é guitarra, não. Tem uma melodia nas guitarras, tem bastante efeitos, então ele é uma unidade, assim, eu consigo enxergar uma unidade, eu acho que a gente consegue enxergar uma unidade ali. E eu vou falar assim da minha parte ali, que é a parte das guitarras, eu acho que tem uma questão assim, tem uma identidade ali. Tem um pedal que eu usei bastante no disco, que é o flanger, que é um pedal que os guitarristas detestam. Tipo, você escuta pouco desse efeito nos discos de rock and roll e tal. É um pedal que não é muito bem visto, assim, mas eu usei bastante até em meu carnaval. Ele simula um trêmulo e tem efeitos de distorção. Enfim, ele dá uma certa cara pro disco, assim, ele aparece em umas 3 músicas, então ele dá uma unidade, assim, eu acho que vai ser bem legal. E, Uhum. e é isso, se o Takeda quiser complementar, acho que a gente tá com a expectativa de, de visibilidade pro disco mesmo, sacou? E, na verdade, assim, esse disco tá pronto, ele só tem questões burocráticas pra gente jogar no Spotify, né? Eu vi que eu acho que foi o Lucas que perguntou quando que vai cair no Spotify, mas a gente estimou aí que vai estar pronto em junho, todo o processo burocrático. É mais simples você jogar uma música no Spotify, mas aí quando você vai jogar 10 músicas e as músicas têm autores diversos, né?
Porque tem tanto eu, o Ali e o Takeda, né? Tem música que é só minha, mas tem música que estão também os outros guitarristas, enfim. Mas eu acho que a expectativa é a melhor, assim, possível desse disco sair e fazer um barulhinho aí, sacou? Uhum. O Takeda quer complementar algo sobre o álbum que está saindo? Ele é um disco que está engavetado aí há um bom tempo já, né? Então a expectativa é boa, né? Assim, a gente espera que bastante gente agora com essas novas tecnologias, né, de streaming, assim. Então acho que a gente espera que nosso disco alcance mais gente, né? Que pessoas novas conheçam nosso som e as melhores expectativas possíveis. Uhum. E esse disco ele vai sair só digital ou ele vai ter físico também para vender? Cara, a gente até começou, fez orçamento de ver como é que seria LP, sacou? Mas eu não, isso ainda vai depender do quanto ele for bem, se ele fizer algum barulho, alguma coisa assim. Também vai depender se a gente conseguir fazer divulgação dele, fazer shows para divulgar aqui na cidade. Mas a princípio vai sair nas plataformas digitais, assim, sabe? Uhum. Mas ele tem toda a arte dele, de capa, tem o encarte, as letras, ele tá bem bonitinho, assim, daria pra sair um vinil legal. Mas aí tem questão de grana também, né? Uhum. É Mas assim, caro. é caro e também, mas assim, tem até um. Eu vi que, por exemplo, o Autoramas acabou de lançar o disco deles, então eles fizeram até uma enquete, né, para saber assim quantos eles podem prensar para ver se ia ter venda e tal. E e aí parece que foi bem, sacou? Tem uma galera assim que tá voltando a escutar o vinil. O vinil tá um absurdo, absurdo de caro, né, cara? O novo, assim, tirando os sebos que você vai e tal, mas o disco novo tá um absurdo, assim, né? Mas tem um mercado aí de gente, pessoas comprando vinil. Então, não sei, de repente mais pra frente. Assim, eu gostaria de ter um vinil desse disco pra mim, assim, sei lá. E eu acho que, sei lá, um ou outro amigo também gostaria de ter. Mas é isso, né? Depende de interesse, né? Uhum. Com certeza. E falando um pouco, bom, não, não sei se vocês acham que a pandemia acabou, está acabando, né? Mas como é que estão as perspectivas aí para os próximos tempos, né? Vocês falaram que estão pensando já, né, em alguns lugares para tocar, né? Cara, assim, na verdade, a gente até já poderia estar tocando. Só que, primeiro, a gente já está muito tempo parado, então a gente está botando o repertório em dia para tudo rodar bem, né, num ao vivo, por exemplo. Então a gente está retomando os ensaios e tal. Até, inclusive, essas músicas desse disco a gente já não tocava há algum tempo, assim, elas já estavam meio esquecidas, então a gente já estava tocando outro repertório. Então, de incluir algumas músicas desse disco também. E vou te falar que, assim, o nosso som, né, Taqueda, a gente tem música tanto. Dá para fazer um show muito barulhento e pesado, quanto dá para fazer um show mais leve para tocar num bistrô, sacou? Tipo, a gente tem músicas que são mais leves, que, que, que não tem tanto barulho, enfim. Então, até de ter dois tipos de show, para dependendo do tipo de casa e o tipo de público. Acho que a gente está meio que antenado para fazer isso agora. E o lançamento do disco também e tal. Acho que vai ser nessa onda, sabe? De fazer uma divulgação e tal e ver alguns lugares para tocar.
A pandemia mesmo, assim, eu não sei o que falar dessa pandemia, assim, se acabou, tipo, eu sei que, assim, as pessoas ainda têm receio de sair, muitas, né, tem, mas eu acho que tá retomando aí, né, eu acho que os números estão abaixando também, espero que ela passe, assim, que é a vida que segue, né. Quer falar, Taqueda, sobre suas perspectivas e expectativas? Então, eu acho que é voltar a ensaiar agora, né? Porque acho que estamos todos meio enferrujados ainda. A gente há pouco tempo fez alguns ensaios, né? A gente viu que precisa dar uma afinada aí, né? Uma azeitada aí no conjunto aí. E vamos ter que adaptar algumas músicas, né? Porque esse disco que já foi gravado, como o Batan falou, tem mais duas guitarras, né? Então, a gente vai ter que dar uma adaptada, né? Pra gente tocar em trio. Então, vai ter que dar algumas ajustadas no som e tal. Mas acho que é coisa para se ajeitar, né? Ensaio e Uhum. tal. Agora, e como a gente tinha ficado, por conta da pandemia, a gente ficou muito tempo parado, sem encontrar, né? Então agora que deu essa aliviada aí, suposta aliviada, né? Acho que dá para marcar mais ensaios para a gente ajustar tudo isso, né? Para quem sabe aí pela frente fazer um show, né? Se apresentar, que acho que é bacana. Legal. E tem um momento aqui que eu sempre costumo pedir para os convidados, né, umas sugestões aí, de dicas culturais, né, por exemplo, livros, filmes, séries, quadrinhos, até mesmo música. É, que vocês, por exemplo, Iuba, tem algum livro recente que você leu, algum filme, série, quadrinho, sei lá, que você indicaria pra gente? Cara, eu tenho duas bandas que eu tô escutando muito. Eu queria dar a dica dessas bandas. Uma chama The Black Tones, que são duas duplas que eu vou falar aqui. É um duo, Tons. não sei se você conhece, mas a galera de Seattle, né? São dois Você até irmãos. botou no story lá um som deles. Eu botei hoje, eu acho, né? Hoje ou ontem. Cara, o disco deles é sensacional. Acabou de ser lançado, acho que foi no comecinho de abril ou final de março. São dois irmãos, é um baterista e uma guitarrista e vocalista. E eles são dois, mas eles se apresentam em power trio, né? Sempre tem um baixista, dependendo do lugar que eles vão tocar, muda o baixista. Mas é um puta de um disco. Chama Cobain e Cornbread, uma coisa assim. E é um puta de um disco, vale a pena demais. The Black Tones. E tem outra banda, que é uma banda britânica, que são duas meninas, chama Wet Leg. Wet Leg. Wet E Legs. que é sensacional também. Acabaram de lançar o disco essa semana. A banda tem um visual muito bacana. São duas meninas, são duas guitarristas, mas eles se apresentam, acho que é um quinteto ali e tal, que são letras divertidas, assim. Eles estão até enquadrados como indie rock e tal, mas cara, é muito legal. Então, essas duas bandas aí eu acho que estão fresquinhas, são o primeiro álbum das duas, e eu acho que a gente, cara, excelente trabalho, assim. Aí, cara, você falou de livro, cara. Eu gosto muito de fantasia, né? E vira e mexe a gente coloca isso nos videoclipes e tal. Eu indicaria para ler Mágico de Oz, cara, porque eu li quando era criança e agora eu reli para fazer o videoclipe, que eu queria colocar alguns elementos. E eu li para minha filha, a gente deu o livro. E, cara, é um livro sensacional. Assim, se alguém nunca leu, tem que pegar, porque é de fantasia, né? Claro, muito legal. E quadrinhos, eu adoro Frank Miller.
Eu até peguei aqui um. Eu indicaria. Aqui tá o contrário, né? Mas é o ano 1, né? Do Batman. Agora que acabou de ser lançado o filme do Batman que eu ainda não vi, mas que foi muito bem criticado aí e tal. Então, mas esse ano 1 do Frank Miller, ele é muito legal, porque assim, a gente vê que até um super-herói ali no seu primeiro ano, ele tem diversas dificuldades e tal. E a gente, cara, é isso, a gente tá passando uma pandemia que se acabar a gente vai recomeçar. E para as bandas aí, cara, é muito legal você ter uma inspiração assim de que, cara, é difícil, o começo é complicado. E ele acho que serve como fonte de inspiração aí, entendeu? Legal, Acho que bacana. as dicas seriam essas. E você, Taqueda, tem sugestões aí, dicas de música, Ah, livro, eu filme, etc. tenho escutado muito atualmente The Black Keys, né? É uma banda The Black que eu, Keys. é, que eu gosto Bom e pra lançou um caramba. disco novo aí que eu gostei muito e tenho escutado bastante, né? E Foo Fighters sempre é bem-vindo, né? Agora estava revivendo o último show que eu fui deles em Curitiba, que foi um showzaço. E aí com, com o falecimento, né, do Taylor, Taylor. é, é, eu estou reescutando, né, os discos deles, que eu acho muito bom, assim. Em relação ao livro, Senhor dos Anéis, né, acho que é, sou- é a trilogia que eu li, que eu gosto de estar lembrando sempre, né? E filme, seriado, assim, eu tenho assistido bastante seriados, né? É, qualquer uma saga do Star Wars tá valendo. Hum, legal, legal. É, E você, Legal, Marcelo, tem alguma dica aí pra dar pra gente uma dica de quê? de série, de filme, de alguma Rapaz, coisa? eu não sou muito de série, não. Assim, pra te falar, minha mulher gosta, assim. Mas sabe o que que eu descobri? Aquela série do. Eu via muita série na década de 70, né? Eu gostava muito daquelas policiais lá, Vareta, Panteras, não sei o quê. Depois eu passei muitos anos sem ver, né? Eu comecei a ver o Peaky Blinders, mas não fui adiante, mas gostei. Mas o Star Trek, aquela série dos anos 60, a Netflix colocou todas as 3 temporadas, são 79 episódios. Eu acho Ah, eu- muito bom. Não sei se vocês gostam. Spock, eu acho um dos melhores personagens. Já ele falou ficção científica, Star Wars. E eu acho que aquilo inspirou muito Star Wars, né? O design das naves, as histórias é uma coisa muito existencial, né? É ficção científica, tem os efeitos, as naves e tal, mas as histórias giram muito em torno das angústias, das ansiedades do Spock, dos outros personagens, do Capitão Kirk. Então, assim, essa é uma série que eu recomendo, assim, não sei se vocês curtem esse Star Trek. Nem falo dos outros filmes e nova geração e tal, mas essa eu acho clássica dos anos 60, né? eu vi que estava disponível mesmo, mas ainda não assisti. Eu lembro que eu já assisti os filmes, né? Agora o seriado Aham, não. também Mas bem vi. legal. Eu queria até falar que tem o documentário, o Takeda falou do Senhor dos Anéis. Eu lembrei do Peter Jackson, né? Que ele acabou de lançar o documentário dos Beatles, Get Back. E, cara, não sei se vocês viram, Eu não vi. eu já vi 2 vezes, cara. E são engraçado assim, pelo menos assim, eu não vi o tempo passar, porque, enfim, sou muito fã de Beatles e você acompanhar um processo criativo dos 4 ali, tá, foi emocionante. Eu lembro que até quando eu assisti a primeira vez, eu mandei até uma mensagem pro Peter Jackson. Ele, claro que não deve ter visto, mas eu perguntei assim, cadê a versão estendida?
59 horas, né? Uma coisa assim que ele tem de 57 horas, muita coisa. Ele tem muito tempo disponível. Mas o documentário mesmo, só acho que são 3 episódios, mais ou menos 3 horas cada um, 2 horas e meia ali. Então dá mais ou menos umas 8, 9 horas ali. Mas eu acho que vale a pena, assim, principalmente pra música, cara, que você vê o processo criativo de como no caos ali as coisas são feitas e é o que a banda passa às vezes, né? Uhum. Você viu, Takeda, o Get Back? Não, eu não vi ainda, tá na minha lista pra ver ainda. Eu quero ver também, tô curioso, mas ainda não tive. Eu comecei a assistir um dos episódios, eles fizeram uma repaginada, né, no visual das gravações, ficou bem bacana. O pouco que eu já vi assim, pô, me pareceu demais, assim. Bacana mesmo. Legal. É. Mas beleza. Poxa, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês dois hoje aqui nessa live, né? O Yuba, que é guitarrista e vocalista, e o Takeda, baixista da banda brasiliense Peixe, a banda de rock, né? Rock alternativo, se quiserem usar esse termo. Mas, pô, muito bacana mesmo. O trabalho de vocês é muito, muito massa, assim. Eu não ouvi o disco, né? Como as pessoas fora vocês, né? Mas eu via as músicas, os vídeos e tal. O trabalho é muito interessante, de altíssima qualidade. E estou curioso aí para ouvir o disco. Tenho certeza, os discos, né? Porque tem um e já outro a caminho, né? Mas, pô, muito obrigado aí por vocês terem vindo aqui hoje falar do trabalho de vocês, das influências, da música, de som, dando dica, encerrando aí, chave de ouro, dando várias dicas preciosas. Obrigado mesmo aos dois. Pô, Marcelo, obrigado você pelo espaço, todo mundo que apareceu aí, que escutou um pouquinho. E, cara, muito legal também seu espaço aí de estar abordando, trazendo os artistas da cidade, que acho que Brasília é uma referência muito legal, assim, eu gosto muito da cidade. Eu acho que tem uma arte própria e é isso, cara. E dentro dessa diversidade toda aí, eu acho que está no projeto bem bacana das lives. Eu tinha assistido a live do Pinduca uma parte e tal, achei bem legal. E acompanhei também da semana passada, né? Você fez com a cantora, esqueci o nome dela. Mariana Camelo. Isso, foi muito legal também. E vou passar aí a acompanhá-lo com mais frequência e ver os artistas aí da cidade. Não só artistas, né? Mas empreendedores, profissionais e tal. Bem legal. Gente de várias áreas. Obrigado aí. Legal mesmo. Valeu aí. Você quer fazer alguma consideração final, Takeda, sobre sua participação, enfim, qualquer... Não, só agradecer mesmo pelo espaço, Marcelo. Eu não conhecia o seu trabalho, né? Passei a te seguir agora, vou acompanhar aí. Mas é um trabalho bem bacana esse seu de divulgar a cultura, né? Abrir espaço para o artista, né? Para as pessoas conhecerem mais, né? O nosso trabalho e tal. Certo, eu agradeço aí as gentis palavras, né? E eu agradeço mais uma vez também o privilégio de tê-los hoje aqui nessa conversa, que já dura aí mais de 80 minutos, né? 1h25 quase. Obrigado aí, gente. Quero também agradecer a todas as pessoas que entraram ao longo desse tempo da live, deixaram suas mensagens. A live vai ficar salva aqui no perfil, para outras pessoas depois assistirem e continuam assistindo. Mais uma vez, obrigado aí pelas gentis palavras, porque a ideia desse projeto é justamente, já são quase 2 anos, né, abrir espaço para pessoas como vocês, pessoas interessantes, que fazem trabalhos legais, musicais, artísticos, culturais, pessoas que nos ajudam, né, a atravessar esse deserto, como vocês bem falaram, né, que já dura algum tempo, né, de pandemia e outros problemas aí graves, mas devemos muito aos artistas como vocês e esse projeto é em função de vocês. Obrigado. E o espaço fica aberto. Se um dia quiserem voltar aqui, a gente pode repetir a dose, quem sabe com o Ali numa próxima vez. Valeu mesmo. Valeu, Marcelo. Beleza, valeu, Marcelo. Bom feriado aí para todo mundo. Para vocês também, boa Páscoa para todo mundo. Obrigado, Yuba. Obrigado, Takeda. Obrigado a todos. Sucesso para vocês com o disco que vai sair em junho. Estamos ligados aí no trabalho da Peixe. Valeu, gente. Boa noite.
Boa noite. Boa noite.